Caros estudantes, sejam bem-vindos a mais uma aula do Microsoft Access 2010. O tema de hoje é plano de férias em conformidade com a lei de Moçambique. Temos como objetivo, nesta aula, criar tabelas para o controle de férias dos trabalhadores e estabelecer relacionamentos entre tais tabelas e consultar dados específicos em tais tabelas e entender a importância da coordenação com o sindicato e da acessibilidade às informações. Vamos também explicar que o sistema será usado para gerenciar o plano de férias dos trabalhadores, destacando a importância de cumprir a legislação local. E vamos falar sobre criar tabelas para trabalhadores, criar tabelas sobre calendário de férias e vamos criar uma tabela de férias também. Então vamos começar. A prática é melhor, eu penso. Então vamos começar criando o nosso plano de férias, criando uma base de dados no Microsoft Access. Aqui no meu computador, eu vou àquela pasta que criamos inicialmente, gestão RH, e aqui nós podemos fazer clique direito, ou eu faço clique direito e vou aqui no New. Depois clico aqui no Microsoft Access. Clico aqui. Abre. Vamos escrever. Isto aqui é aula 13. Aula 13. É aula plano de férias. Então vamos abrir. Vamos abrir. Então, abrimos, aparece assim, com todos os botões desativados. Então vamos ao File, New. Vamos criar uma nova base de dados. Então aqui aparece Blank Database. Clicamos aqui onde vem Blank Database ou base de dados em branco. E vamos dar um nome a essa base de dados. Até aqui vem Database Set ou base de dados Set. Nós vamos dar nome a esta base de dados que vai ser gestão férias. Depois clicamos aqui em Create. Yes, isso aqui é substituir. Sim. E agora a base de dados já está criada com o nome gestão férias. Mas ainda não temos a tabela. Temos que ter a tabela para inserir os campos. Vamos criar a tabela de trabalhadores. Criamos aqui no Files. Vamos aqui no View. Aqui, View. Clicamos aqui Design View. Aqui no Design View, escrevemos trabalhadores. Vamos criar uma tabela.
trabalhadores. Mas podemos não fazer assim. Podemos fazer assim. Create, desenho de tabela. Tá vendo? Isto aqui, já apagar. Então, é isso. Então, aqui, essa é a tabela. Tabela trabalhada. Vamos nomear mais tarde. Então, podemos escrever aqui ID trabalhador, depois nome. Vamos nomear, né? Nomear a tabela. Pô. Esta tabela precisa ser nomeada depois de ter pelo menos um dado. Ela trabalha. Yeah. Este aqui. Este aqui. Aqui. Este aqui. Apagar. Autonumber. ID trabalhador vai se autonumerar. Então clicamos autonumber. Depois aqui escrevemos data de nascimento. São campos para registrar dados do trabalhador. Sindicato. Então, ID trabalhador aqui é autonumber, nome é texto. Aqui data de nascimento, vamos clicar aqui date time. Aqui no cargo é texto. Data de admissão, aqui vamos escrever data, o tempo. Selecionar sindicato, vai ser yes ou não. Se foi planeado com sindicato ou não. Então, é isso. Então, vamos gravar. Vamos fechar. Podemos fechar aqui. Agora vamos criar a tabela sobre calendário de férias. Como é que fazemos isso? Vamos aqui ao Create, Table Design, o desenho da tabela. Inserimos ID, calendário, ano, depois data, início, depois data, fim, depois observações, então aqui no ID calendário vamos clicar aqui na coluna de data type, clicamos nessa setinha aqui ao lado no canto direito, na mesma célula, escrevemos autonumber, que é para numerar automaticamente o ID de calendário. Depois aqui vamos considerar que é chave primária. Então, ano vai ser data, tempo. Não, ano não. Vai ser o número. Aqui na data vai ser data de início e de fim vai ser, selecionamos date
na horta. Observações vai ser texto. Então, gravamos aqui. Vamos dar um nome. Calendário. Férias. Calendário de férias. Depois podemos fechar aqui. Então, agora vamos criar tabela sobre férias. Então, create. Clicamos create. Depois, table design, ou desenho de tabela. Então, clicamos aqui, escrevemos na coluna file de name, escrevemos ID férias, depois ID trabalhador, ID calendário, depois data, início, depois data fim, depois status. Então aqui vamos, ID férias, vamos calcular com chave primária e vamos o tipo de dado vai ser auto number, ID do trabalhador vai ser número, ID calendário também vai ser número, depois data de início, data de fim, vai ser date or time, depois status, texto, depois escrevemos, vamos nomear essa tabela de férias como férias mesmo. Férias mesmo. Então, fechamos. Então, agora já temos as tabelas na nossa base de dados. Temos as tabelas de calendário de férias. Temos as tabelas de calendário de férias e tabelas de férias e temos as tabelas de temos as tabelas de calendário de férias e a tabela de férias e a tabela de trabalhadores na base de dados chamada gestão férias. Então é isso. Então vamos fechar que é para vermos melhor como é que acontece. Então, se nós queremos aquela base de dados, nós abrimos o Microsoft Access, clicamos em File, aqui aparece Gestão Férias, clicamos ou vamos aqui, Open, Open, esse aqui, depois abrimos a base de dados, Gestão Férias. Depois primeiro abrimos o Microsoft Access. Depois escolhemos a base de dados que queremos abrir. Depois selecionamos a tabela que queremos. Nós já temos aqui a tabela de calendário, temos aqui a tabela de férias,
Temos aqui a tabela trabalhador. Na base de dados estão férias. Então vamos começar a inserir registrar os dados. Então, vamos começar com essa tabela trabalhador. Aqui fica João Manuel. Depois, aqui fica Maria José. Depois fica Carlos Alberto. Depois fica Ana Paula. Data de nascimento. 12 de 4 de 1975. A seguir fica 25 de 7 de 1990. Depois 3 de 11 de 1978. Depois 18 de fevereiro de 1995. Cargo de cada um, vamos escrever técnico de RH, data da admissão, 1 de 3 de 2010, sindicato, sim, a seguir profissão, contabilista, data da admissão 15 de 6 de 2015, sindicato não, pois aqui supervisor, o Carlos Alberto supervisor, data da admissão 20 de janeiro de 2008 e Ana Paula é assistente administrativa. Administrativa, admitida em momento então esta Ana Paula foi admitida no dia 10 de 9 de 2020. Sindicato, aqui Carlos Alberto é que tem férias já cortadas com o sindicato. Então, gravamos. Então vamos ao calendário férias. Aqui, vamos preencher os dados. Então em ano 2026, aqui vamos registrar o
calendário de férias para o ano 2026 e 2027. Então, para 2026, há férias no período de 1 de janeiro de 2026 até 31 de dezembro de 2026. E para o ano 2027, há férias de 1 de janeiro de 2027 até 31 de dezembro de 2027. Então, são nesses períodos que há férias. Então, observações, aqui pode ser plano de férias anual. A seguir a mesma coisa. Então, vamos escrever aqui a mesma coisa. Já está. Vamos afastar aqui o espaço. Então, anual. O anual aparece com duplo N automaticamente, mas ok. Então, agora vamos preencher a tabela de férias. Vamos preencher a tabela de férias. Então, aqui, vamos preencher primeiro esta parte aqui. Vamos preencher esta parte aqui, data de início de férias. Um trabalhador inicia as férias em 1 de janeiro de 2026 e termina as férias em 1 de junho. Em 15 de junho de 2026. Outro trabalhador, aqui é aprovado, né? Aprovado. Outro trabalhador. Mas há um detalhe. Estas férias aqui é para o trabalhador 1. Este trabalhador 1 corresponde a este trabalhador 1 aqui. Corresponde a este trabalhador 1 aqui. Trabalhador 2, 3, 4. Cada trabalhador tem um número. Então, este aqui corresponde ao trabalhador 1. A ID calendário vai se referir a uma dessas períodos de férias, ou de 2026 ou de 2027. Se escrevermos 1 aqui no calendário férias, estaremos a dizer que são férias no período de 2026, neste período de 2026. Se escolhermos ID calendário 2, estaremos a referir ao período de férias, estaremos a referir se tivermos 2, estaremos a referir ao período de férias de 2027, que vai de 1 de janeiro de 2027 até 31 de dezembro de 2027. Então, aqui vamos escrever 1. Então, agora para trabalhador 2,
período de férias de 2026. Este corresponde àquele período de férias de 2026. 2026. Este período aqui. Então, data de início de férias é 10 de julho até 25 de julho de 2026. Situação pendente. Trabalhador 3. Também no período de 2026. Início 5 de 8 de 2026. 20 de agosto de 2026. Período de férias do trabalhador 3. Situação aprovada. E trabalhador 4. Agora trabalhador 4. Lembra que aqui o ID de férias muda automaticamente. Né? ID trabalhador temos que preencher, temos que saber qual é esse trabalhador. Trabalhador 4, 3. Agora é trabalhador 4. ID do calendário 6. Então, data de início das férias é 1 de dezembro de 2026 até 10 de dezembro de 2026. Situação aprovada. Dependente. Dependente. Ok. Então já preenchemos tudo. Vamos gravar. Este aqui. Esta tabela. Então já estão todas esta tabela calendário está preenchida, tabela férias preenchida, tabela trabalhador preenchida. Então podemos fechar agora. Agora vamos iniciar o relacionamento entre estas tabelas. Então clicamos em database ou base de dados, ferramenta de dados de dados, depois relationship ou relacionamentos, depois clicamos todos esses, voltamos todos, depois add, depois fechamos. Então, o que fazemos agora? Vamos selecionar o ID trabalhador da tabela trabalhadores. Clicamos, mantemos o clique direito e depois mantemos o clique direito, o clique esquerdo. Depois arrastamos até ID trabalhador na tabela férias. Depois aparece essa tabela. Clicamos aqui em Force Referencial Integrity. Clicamos aqui. Cascade. Clicamos estas duas opções. Uma aparece Cascade Update Related Files. Cascade Delete Related Records. Se nós selecionamos esses aqui, tudo que nós inserirmos novamente ou apagamos normalmente, vai acontecer, porque está relacionado. Né? Vai acontecer dentro dessa relação. Tudo que
for apagado ou inserido nesses campos relacionados a ID trabalhador, vai também como se diz, vai fazer o update, vai melhorar, vai atualizar isso. Então clicamos create. Então já temos aqui uma relação de 1 para muitos. Este trabalhador, o ID desse trabalhador vai estar relacionado com este ID de trabalhador. Então, é isso. Então, agora vamos relacionar ID calendário da tabela calendário férias. Mantemos o clique esquerdo e arrastamos até ID calendário da tabela férias. E clicamos nos mesmos campos que mencionamos anteriormente. Depois criamos. Depois salvamos. Podemos fechar. Então agora vamos criar consultas. As consultas. Vamos criar as consultas. Como é que fazemos? Clicamos aqui em criar. Depois vamos aqui no Query Design. Então, boldamos isto, aparece essa tabela. Clicamos em Query Design, aparece essa tabela Show Table. Depois fazemos clique direito nesse espaço em branco. Depois boldamos tudo. Fazemos clique direito nesse campo em branco. Depois puxamos para cima e vai boldando tudo. Depois adicionamos. Depois fechamos a tabela. Depois vamos arrastar o campo nome da tabela trabalhadores. O trabalhador. Clique direito, arrastamos para este campo primeiro. Data início da tabela férias. Arrastamos para aqui. Data fim da tabela férias. Arrastamos para aqui. E status de férias. Arrastamos para aqui. Pronto. Então, nessa linha aqui de critério, aqui está escrito critério. Nessa linha de critério, no campo ano, falta uma coisa, não tem campo ano. Então, campo ano, onde está campo ano do calendário férias aqui. Campo ano está aqui. Arrastamos para aqui. É só fazer clique esquerdo, manter clique esquerdo nesse ano e arrastar até aqui. Então, nessa linha critéria, na linha critéria e na linha critéria, na coluna ano, escrevemos 2026. Escrevemos 2026. Então, vamos executar a consulta. Depois de escrever 2026, vamos clicar aqui Run. E olha, apareceram dados de 2026. Então, vamos nomear essa consulta. É o nome que vamos dar. Vamos escrever consulta.
Vou aqui consulta. Consulta, férias. Então, aqui estão todas as férias de 2026. Agora vamos ver outra. Como vem aqui, aparece a divisão entre tabelas e consultas. Agora vamos, se quisermos editar alguma coisa, vamos em Design View. Se nós escrevermos aqui 2027, não aparece a férias de 2027, vamos ver. Não aparece. Por quê? Não aparece em férias de 2027, porque aqui no calendário férias, aliás, aqui na tabela de férias, não aparecem férias para o período de 2027. Se nós quisermos férias para o período de 2027, vamos inserir um novo trabalhador. Né? Ou aqui mesmo, né? Podemos inserir um novo trabalhador, sim. Vamos inserir um novo trabalhador. Vai ser João. Não. Jonathan, né? Jonathan Mix. Então, data de nascimento. Vamos ver. Data de nascimento. Vamos ver que é em 8 de 1970. Cargo vamos por um cargo. Olha o cargo financeiro, né? Diretor financeiro. Financeiro. Data da admissão. Admitido no dia 5 de março de 2024. Pronto. Esse é o trabalhador, Jonathan. Calendário férias. Então vamos acrescentar aqui na tabela de férias, vamos acrescentar férias de Jonathan. Aí de calendário já não vai ser 1, vai ser 2, do período de 2027. Data de início, acho que é porque 1 de 5 de 2027 até 30 de 5 de 2027. Aqui aprovado. Então é isso. Computador. Então, aqui. Férias 2027. Ok. Então vamos aqui vamos editar 2027. Trabalhador. Férias. Trabalhador 5 férias. 5 férias.
Férias, depois calendário. Aí tem calendário dos. Então, 2027. Então, vamos ver isso. Então aqui fica 2027. Então vamos a isso. Então, design. Tá aqui. Tá aqui. Adicionamos aquele trabalhador. Agora está aqui. Trabalhadores que têm férias em 2027. Agora, se queremos trabalhadores novamente que têm férias em 2026, clique direito, depois Design View. Trabalhadores que têm férias em 2027. Depois clicamos Run. Já está. Aqui são as tabelas. Registro dos dados na tabela. Depois aqui no... aqui é registro de tabelas. Depois aqui é para ver aquilo que a gente quer ver. Espero que tenham entendido. Ou se quisermos, o próximo dado que nós podemos querer, férias que iniciam em ou status aprovado, por exemplo. Queremos aquelas férias que têm status aprovado. Podemos apagar aqui, escrever aqui aprovado. Então, clicamos aqui. Então, está aqui. Todos que têm férias em status aprovado. E se quisermos, quem tem férias em situação pendente, novamente, escrevemos pendente. Aqui, quem tem férias em situação pendente. E é isso. Então, espero que tenham entendido. Até a próxima.